7h10, 7h10. Muito obrigado aos homens e às mulheres do campo que todos os domingos, a partir das 7 da manhã, estão ligados aqui na Jovem FM, no Norte Agropecuário no rádio. Programa que traz as principais informações do campo do Tocantins, do Mato Piba e do Brasil. Brilha no céu azul, sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. E obrigado ao homem do campo que deu a vida pelo Brasil. Seus atletas, heróis e soldados que a santa terra já cobriu. Norte Agropecuário no rádio, apresentação Daniel Machado e Cristiano Machado. Você acompanha o programa nas principais plataformas das redes sociais do norteagropecuário.com.br. No Twitter, @NorteAgroTO. No Facebook, estamos na live da Jovem, Norte Agropecuário. E no Instagram, Norte AgroTO. Empunhando a viola na mão e pela conservação do folclore. Empunhando a viola na mão. 7h12, 7h12, desde já agradecendo a audiência de todos aqui na Jovem FM, o programa líder de audiência, depois de Diniz Campelo com o seu Viola na Jovem. O Norte Agropecuário no rádio chega com as principais informações do campo do Tocantins, do Mato Piba e do Brasil. E com o Bom Dia, o destaque especial hoje, mais informações exclusivas, como sempre aqui na Jovem FM, do jornalista Daniel Machado, que traz agora o seu destaque aqui na Jovem FM. Bom dia, Daniel. Bom dia, Cristiano. Bom dia, ouvintes. Hoje um dia especial para o Brasil, né? Um dia especial aqui para o Tocantins. Opa, funcionou? Agora sim. Bom dia, Cristiano. Bom dia, ouvintes. Hoje um dia especial para o Tocantins, um dia especial para o Brasil, né? Nós temos o direito e o dever de ir às urnas, escolher o nosso próximo prefeito e os próximos vereadores. Desejo um bom voto a todos que estão nos ouvindo. E os seus destaques desse domingo do Norte Agropecuário no rádio? Bom, o meu destaque desse domingo vai ser um balanço total sobre as exportações. O que o Tocantins já exportou de janeiro a outubro este ano. Nós estamos com um valor muito significativo de mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. E nós vamos detalhar esses números, qual que é o principal destaque do Tocantins nessas exportações. Também temos uma entrevista com o presidente da ProSoja, Maurício Buffon. Ele é o ainda presidente, né, porque o mandato dele se encerra no final desse ano, que ele vai falar um pouco da importância desses números para o Tocantins, o que representa esse dinheiro que entrou no Estado. Afinal, estamos falando de mais de 6 bilhões e 600 milhões de reais, Cristiano. Sem dúvida, informações exclusivas, importantes, úteis aos homens e às mulheres do campo. Eu aproveito e já peço que vocês cliquem no www.norteagropecuario.com.br e já confiram todas as informações, como a agenda de eventos, as informações do clima e também as cotações agropecuárias do nosso Tocantins. Tudo isso no www.norteagropecuario.com.br. São 7h14, 7h14. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. O primeiro, aqui nós tivemos os destaques do programa e agora um rápido intervalo comercial para que na sequência já possamos trazer as principais informações do campo do Tocantins, do Mato Piba e do Brasil. 7h14, fiquem ligados aqui na Jovem FM, que daqui a pouquinho nós teremos isso e muito mais aqui na emissora líder de audiência do estado, a número 1 do seu rádio. Sábado e domingo ao meio-dia. Você curte o melhor do samba e pagode, aqui na sua rádio número 1, Pagodão da Jovem.
Que foi? Caixa Precisando de som. realizar exames de ressonância ou tomografia com preços populares e acessíveis? Conte com o IRM, o Instituto de Radiologia e Medicina Diagnóstica. O IRM, preocupado com a saúde e o bem-estar da população de Palmas, agora conta com serviços de tomografia e ressonância magnética, voltado para quem mais precisa, com atendimento rápido, preços acessíveis e condições especiais. Agende agora mesmo pelo telefone 3212-1212. IRM, a clínica de radiologia com os preços mais acessíveis de Palmas e região. 3212-1212. Aqui toca tudo! O que você gosta? Aqui é Jovem FM. Chegou a hora de comprar pneus novos para o seu carro. Procurando por qualidade e preço baixo? Vá ao lugar certo. Araújo Pneus. Lá você encontra pneus em promoção de diversas marcas, modelos e tamanhos. Ligue no 3214-6257 e confira. O atendimento é de primeira e os equipamentos são ultramodernos com a tecnologia 3D. Desempenho de roda hidráulico, balanceamento computadorizado e mecânica em geral. Araújo Pneus. Prazer em andar com você. 812 Sul, saída para Aparecida do Rio Negro. 3214-6257. Vem tudo no atacadão. Fanta Laranja, 2 litros, 4,9. Detergente líquido Minuano, Marine, 500 ml, 1,25. Desodorante Bolzano Aero Sport, 150 ml, 5,78. Arroz Tio Bonini, 21,90. Feijão Quicaldo Carioca, 1 kg, 4,94. Milho Verde Bonária, lata, 170 gramas, 1,69. Polvilho Pinduca Doce, 1 kg, 2,99. Vem tudo no atacadão. Na Renacor Tintas tem ofertas e condições de pagamento diferenciadas o ano todo. Confira. Tinta Coral Renova Fosco Lavável, base PVC 6 litros, de 467 por 329,90. Cocar Resina Acrílica 18 litros, de 299,90 por apenas 169,90. Impermeabilizante Valtec Pintura Asfáltica 12 litros, de 198 por 109,90. Promoções válidas para novembro ou enquanto durarem os estoques nas 8 lojas da Renacor Tintas do Tocantins. Renacor Tintas, inova e renova seu Eu lar. podia ter falado no BBB, né? Mas não sabia que. Não sabia se tu queria que eu falasse. Jovem FM. Eu te mandei. Eu vi aqui. Eu podia ter falado agora no destaque. Não sei se tu queria que eu falasse. RDC a gente fala. 420, Fala lá desobrigando no- a redenção da receita médica em 2 vias na farmácia para a compra da ivermectina, muito utilizada no tratamento precoce. Calcular aqui e quanto que preventivo subiu do percentualmente, tá? coronavírus. Estudos e ensaios clínicos asseguram que a ivermectina é um medicamento capaz de evitar a replicação viral e atuar nas fases iniciais da doença. Assim, com essa nova resolução, a população terá o acesso mais facilitado ao medicamento. 7 horas e 18 minutos, 7h18. Este é o Norte Agropecuário no rádio, na Jovem FM. Agenda Médica, a sua Vai, consulta doutor, semanal, todos os sábados, a partir de meio-dia, O Alviro não aqui tem na culpa, né? Jovem Tem que FM, falar o que tá conversando pago sobre pra os mais falar, né? diversos Pô, assuntos vai da tu tomar medicina, remédio pra verme, odontologia pra e estética. combater E, é o claro, coronavírus, com os é. médicos. Programa Agenda Médica. Oferecimento Landgraf. Ainda fosse corticoide, tudo bem, mas, pô, 3225 remédio pra ver. 8800 e o WhatsApp 99201-2301. Farmácia Artesanal. Há 38 anos, sua farmácia de manipulação. 104 Sul, rua atrás da JK. 3215-7372. Cozinha e Cia. Tecnologia, design e eficiência em eletrodomésticos. Mas isso aqui é o dólar também, né? Não é só o aumento de produtividade nossa, né? 36%. 18 e 3026 Tá doido. 3019. Radioterapia Irradiar. Quadra 501 Sul, Rua NSA. 3223-0103. Jodê Materiais Elétricos. Vendas no atacado e no varejo. Quadra 104 Norte, Avenida Hélio 2. 3215-1155. Cuide da sua saúde e de quem convive com você. Previna-se. Lab Exato. Resultados com exatidão. Fone 3225-2909. Ilumisol Palmas. Economize até 90% da sua energia. Ligue 63992480540. Implante capilar técnica FUE. Agende uma avaliação. Clínica Dr. Luciano Machado. Fone 984290147. Ponto Corpo. Revenda exclusiva das cintas Yoga. Avenida JK na 106 Norte, ao lado da Casa Lotérica.
Vivemos tempos difíceis. É tempo de se reinventar. É tempo de se conectar. É tempo de acreditar e seguir em frente. Nós, cirurgiões dentistas, também estamos trabalhando. Ampliamos todos os protocolos de segurança para garantir a você um atendimento ainda mais seguro. Se precisar de um cirurgião dentista, fique tranquilo e conte com a gente. Estamos preparados. Estamos aqui por você. Conselho Regional de Odontologia do Tocantins. Contexto econômico. A pauta agora é: multinacionais brasileiras concentram 24% das exportações nacionais. A inserção de diversas empresas brasileiras no exterior, com operações em diversos países e, em alguns casos, em escala global, tem resultado em reflexo positivo na balança comercial. Segundo o estudo da Confederação Nacional da Indústria, CNI, a participação das multinacionais brasileiras nas exportações totais do Brasil passou de 18% em 2001 para 21% em 2013 e 24% no ano passado. O levantamento mostrou que a participação dessas empresas no valor vendido ao exterior tem crescido mais que o das demais indústrias de grande porte não internacionalizadas. O trabalho comparou a evolução das exportações de 41 grupos empresariais brasileiros que controlam e operam unidades no exterior com a totalidade do valor exportado pela indústria de transformação brasileira. No caso das empresas que passaram a integrar um dos 41 grupos econômicos entre 2001 e 2020, computaram-se como exportação do grupo as exportações da empresa nos anos anteriores à incorporação. Na maior parte do período analisado, as multinacionais brasileiras tiveram desempenho melhor que a dos demais tipos de indústrias. Entre 2001 e 2008, enquanto as vendas externas das multinacionais subiram 18,8% ao ano, as das empresas restantes cresceram 17,4% ao ano. Entre 2008 e 2013, essas taxas somaram 4% e 2,2% ao ano, respectivamente. É momento para o conhecimento. Você ouviu Contexto Econômico. Vamos cortar o programa, né? 22 minutos sem nada. Jovem FM. A Umuarama Volkswagen vem com tudo para você sair de Volks 0 km. Aqui não tem tempo ruim. Tem mais quantos break depois desse? Bom negócio. Mais quanto? Não, tem. R$ 89 até 2022. Quantos minutos tem? Com entrada mais saldo e mais emplacamento grátis. Confira condições para a linha Virtus, Gol e Polo. Umuarama Volkswagen, Araguaína e Palmas. Vem! Perceba o risco, proteja a vida. Aluguel, comprar um lote e construir a casa dos seus sonhos. A Fix Iparati pode ajudar a transformar esse sonho em realidade. Na Fix Iparati, você encontra os melhores loteamentos de Palmas e Luzimangues, com as melhores condições de pagamento e sem burocracia. Compare, comprove e compre. Só a Fix Iparati tem o empreendimento certo para você. 99930-5458 ou acesse www.fixurbanismo.com.br. A rede de lojas Galdino Motopeças tem os melhores preços e maior estoque de peças do Tocantins. Juiz Campelo, cadê as motos que iam sortear, homem? Calma, cinzento, será em dezembro. É só comprar o óleo Buff e concorrer a 4 motos top. O sorteio será ao vivo pela televisão. Rede de lojas Galdino Motopeças. 4 lojas, 4 motos para você concorrer. 3215-4786. Música Jovem 104,7. Assim como as águas do Tocantins, somos fortes. Fortes nas parcerias que ajudam a construir a nossa Chama o Cabral. capital. Fortes na Volta com extração você, de você chama o areia e Cabral. Tá lá. E não vamos dar mais intervalo da coisa. Não. Uma empresa certificada Caralho, cara. pioneira, com estrutura capaz de atender grandes ou pequenas demandas em Palmas e região. Aí já volta com você, você chama o Cabral. Tá bom. E Seixo, Marconcelos Mineração. Fone WhatsApp 3026 3018 e 3026 3019. Programa Norte Vai um Agropecuário, sozinho. o produtor no rumo certo. Bom dia, ouvintes. 7h24, o Norte Agropecuário volta ao ar agora, depois desse intervalo comercial. Quero mandar um abraço pro Marcão do Opinião e Debate, que está nos ouvindo. E vamos já aos destaques do clima para a semana.
A gente vai ouvir o professor José Luiz Cabral, da Tupã Meteorologia, que ele vai falar a previsão agroclimática para o estado do Tocantins, agora na próxima semana. É com você, Cabral. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. E como sempre, abrimos o Norte Agropecuário no rádio com informações úteis, relevantes, diria imprescindíveis para as mulheres e homens do campo. As informações do clima. E quem traz os detalhes é o professor José Luiz Cabral, da Tupã Meteorologia. Professor, bom dia, mais uma vez, muito obrigado por sua participação e quais são as suas informações? Bom dia, Cristiano, bom dia os ouvintes do Norte Agropecuário. Nesta última semana, como esperado, foi uma semana quente e seca em todo o Tocantins. As temperaturas estiveram em elevação e as máximas chegaram aos 38 graus em várias regiões do Tocantins. Chuvas rápidas também foram registradas em algumas localidades do Bico, Oeste e Extremo Sul do estado. Para a semana que começa, as chuvas voltam a cair em todas as regiões. O tempo continuará alternando entre momentos de sol a parcialmente nublado com chuvas, principalmente no período da tarde. Os totais acumulados devem ser mais expressivos nas regiões do Extremo Norte, região de Pedro Afonso, Colinas, região do Formoso e algumas localidades do sul do Tocantins. A previsão para o dia de hoje na capital Palmas e na região centro-norte do estado é que as temperaturas variem de 24 graus a 37 graus. O tempo deve continuar parcialmente nublado, com chuvas a qualquer momento. Já na região do Jalapão, as temperaturas devem variar de 21 graus a 38 graus, com o tempo parcialmente nublado a nublado, com chuvas rápidas. Ao oeste, o tempo fica parcialmente nublado, com chuvas rápidas ao longo do dia. A temperatura mínima será de 24 graus, com máxima de 35 graus. Já na região sul e sudeste, o dia ficará parcialmente nublado, com chuvas ao longo do dia. A temperatura mínima será de 21 graus, com máxima de 35 graus. O tempo é o grande aliado do homem do campo e a Tupã Meteorologia oferece serviços em previsão de tempo customizado para o agronegócio. Uma boa semana a todos e a gente se vê no próximo programa. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. 7 horas e 27 minutos, 7h27. E, Daniel, eu convido a você e aos ouvintes para que cliquem no www.tupanmeteorologia.com.br. É um portal do professor Cabral que atua na área não só do campo, mas também construção civil, faz outros estudos, enfim, são informações úteis a vários segmentos econômicos. O campo, que é o nosso destaque aqui, nós consideramos imprescindíveis essas informações que temos o privilégio de trazer todos os domingos aqui na abertura do Norte Agropecuário, o professor Cabral com essas informações agroclimáticas, que são referências aqui para o norte e nordeste do Brasil. Um grande abraço ao nosso Marcão Poggio, Marcão que apresenta aqui o Opinião e Debate, segunda a sexta, às 18 horas, sempre com informações, debates, acalorados até, e úteis também para os ouvintes de Palmas e toda a região. A Jovem FM, pelo 104,7 FM, alcança 44 municípios, são mais de 600 mil pessoas que recebem pelo 104,7 o som da Jovem. Também tem a opção do aplicativo da Jovem, as redes sociais, enfim, a Jovem falando para o Tocantins, o Brasil e o mundo. E, muito graças a Marcão, estamos aqui desde fevereiro no Norte Agropecuário no rádio, na Jovem FM. Também agradecendo, daqui a pouquinho teremos uma entrevista muito importante com o Dari Fronza, ele que nos acompanha neste momento também pelas redes sociais, como muitas outras pessoas. Dari Fronza, produtor rural, ele foi eleito esta semana para presidir a ProSoja Tocantins, Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado, de 2021 a 2023. Daqui a pouquinho ele fala sobre os seus projetos aqui para os ouvintes do Norte Agropecuário no rádio. 7 horas e 29 minutos, Daniel, 7h29. Daqui a pouco nós teremos também informações detalhadas, fizemos um levantamento detalhado sobre as riquezas produzidas pelo campo tocantinense. Fiquem atentos,
O Daniel vai dar só uma manchetezinha aí sobre esses números, que você vai saber o valor da produção agropecuária do Tocantins e as principais culturas que são aqui desenvolvidas pelos homens e as mulheres do campo. Só uma manchetezinha para daqui a pouco a gente detalhar todas essas informações exclusivas para os ouvintes do Norte Agropecuário no rádio, Daniel. Bom, o nosso VBP, que é o valor bruto da produção, ou seja, o PIB do campo, tudo que a gente produziu no agronegócio, está estimado em 12,98 bilhões de reais, ou seja, 290 milhões de reais, mais ou menos maior do que o orçamento do governo do estado. Nós temos mais dinheiro no campo do que no governo pro ano, do que no governo estadual do ano inteiro. É recorde, foi um aumento de 36% em relação a 2019. O campo nunca gerou tanta riqueza quanto agora. E daqui a pouco você vai saber o custo, por exemplo, da pecuária, da lavoura, as principais culturas, enfim, teremos muitas informações aqui interessantes para que você possa saber, ter a informação, ratificar a força do campo tocantinense graças aos empreendedores rurais. 7h31, algo mais ou já vou falar com a ministra da Agricultura? Vamos com a ministra da Agricultura, né? Porque a gente tem muito conteúdo e temos mais meia hora de programa. Exatamente. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela vai falar agora no Norte Agropecuário no rádio, graças à participação de Sérgio Pastor. A ministra fala sobre sustentabilidade, que é outro tema que também nós aqui no Norte Agropecuário no rádio batemos muito nesta tecla. E daqui a pouco o Dari Fronza vai comentar este assunto também aqui na Jovem FM. 7h32. 7h32, vamos até Brasília com as informações direto do Sérgio Pastor, ele que é um jornalista do Ministério da Agricultura, Agropecuária e Abastecimento, e o Sérgio Pastor, ele sempre participa aqui do Norte Agropecuário no rádio com informações importantes para os ouvintes aqui da Jovem FM. E ele traz agora essas informações aqui no nosso programa. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. Dando continuidade à viagem com chefes de missões diplomáticas ao Amazonas, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e a comitiva visitaram nesta quinta-feira a Fazenda Santa Rosa, considerada modelo no estado por conciliar produção agrícola inovadora, sustentabilidade, turismo e educação ambiental. A missão é organizada pelo vice-presidente Hamilton Mourão, por meio do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Instalada no município de Iranduba, a 18 quilômetros de Manaus, a fazenda produz limão, laranja, tangerina, coco, mamão e culturas sazonais, além da criação de peixes. A produção tem como destino feiras, mercados, supermercados e hotéis de Manaus. A fazenda faz parte do projeto integrado de colonização Bela Vista, coordenado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que abriga famílias assentadas em uma área de aproximadamente 785 mil hectares, ocupada desde 1971. A ministra disse que o objetivo da visita foi mostrar como a regularização fundiária pode ajudar no desenvolvimento da região. É isso que nós queremos, que as pessoas que estão aqui, não só nessa região amazônica, mas no Brasil todo, quando recebem o seu título definitivo, eles têm a sua liberdade e eles podem crescer, produzir, trabalhar com dignidade, melhorar a vida dos seus filhos e da sua comunidade. O proprietário da fazenda, Ednei Ricardo, destacou a importância da regularização para que os agricultores da região possam produzir e crescer. Segundo ele, sem as terras tituladas, não é possível fazer financiamentos ou obter assistência técnica, por exemplo. Documentado, as pessoas vão produzir realmente, porque aí ele vai ter um terreno, no meu caso, titulado,
que você vai ter esperança que aquela propriedade vai ficar para os seus filhos de herança. A gente precisa dessa ajuda do governo para a gente não desmatar. Nas redes sociais, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que o processo de regularização fundiária facilita o acesso às políticas públicas. O presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho, e o diretor de desenvolvimento do INCRA, Giuseppe Serra Seca, também participaram do evento. Os visitantes conheceram lavouras e espaços dedicados ao turismo rural e à educação agroecológica, além de nascentes e mata nativa preservadas na reserva legal, que compõe 80% da propriedade. Os convidados também plantaram mudas de árvores nativas da Amazônia. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. 7h36. Agora o nosso contato é com o presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Tocantins, o Maurício Buffon. O Daniel, eu gostaria que você relembrasse aos nossos ouvintes que na semana passada você trouxe com exclusividade aqui na Jovem FM, no Norte Agropecuário, no rádio, informações sobre as exportações tocantinenses. O resultado de todo o trabalho dos produtores e das produtoras rurais, as vendas para o exterior que trazem recursos, movimenta a economia do nosso estado. Gostaria que você falasse dos números e daqui a pouco nós vamos ouvir o Maurício Buffon. Pois é, Cristiano, as exportações tocantinenses nos primeiros 10 meses deste ano, ou seja, de janeiro a outubro, ultrapassaram o valor de 1,2 bilhões de reais, 1,2 bilhão de dólares, 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Isso representa mais de 6 bilhões e 600 milhões de reais. É um dinheiro muito significativo. A gente está falando de um aumento de exportações de 26% na comparação com o mesmo período do ano passado. A soja continua sendo o grande carro-chefe nosso, com 69% desse total. E a China, o nosso maior comprador, com 59% do total. A China é o nosso maior parceiro comercial. A gente tem uma entrevista com o Maurício Buffon, presidente da ProSoja. Ele vai comentar a importância desses números. Ele está dizendo que esses números realmente trazem riquezas. E na reportagem eu vou detalhar um pouco sobre essa situação. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Às 7h37, Daniel Machado entrevista Maurício Buffon. O aumento das exportações do Tocantins nos primeiros 10 meses deste ano é comemorado pela AproSoja, Associação de Produtores de Soja e Milho do Estado. Conforme reportagem do Norte Agropecuário, as exportações no período ultrapassam o valor de 1,2 bilhão de dólares, ou seja, mais de 6,6 bilhões de reais. O valor é 26% maior do que no mesmo período do ano passado. Com 69% do total, a soja segue sendo o principal ativo agrícola do estado, chegando a mais de 847 milhões de dólares. Em volume, 2,4 milhões de toneladas. O cereal registrou uma elevação nas exportações de 20%. Maurício Buffon, presidente da AproSoja, destaca a importância desses números para a economia do estado. Vamos ouvi-lo. Tudo bem, amigos do Norte Agropecuário? Com grande satisfação que esses números aí, a gente participa ativamente nesses números. Soja e milho representando aí 20% a mais de exportação, 20% a mais de dinheiro circulando dentro do estado. E isso traz cada vez mais a certeza que Tocantins está no caminho certo, porque nós tivemos um aumento de área aí de 4% e um aumento no valor bruto das exportações de 20%. Significa ganho reais para o estado, onde o estado está podendo arrecadar mais com as mesmas áreas consolidadas. Isso nos deixa feliz, porque é um ganho onde não está se abrindo novas áreas e sim aumento de produtividade. Então essas exportações cada vez mais vêm comprovar o potencial agrícola do estado do Tocantins e também participando ativamente da economia do estado, onde esses números aí cada vez mais devem crescer,
para poder cada vez mais circular o dinheiro aqui dentro do estado, porque cada vez que esses grãos vão para fora do país, eles trazem dólar, eles trazem dinheiro novo para poder circular. Essa é uma economia saudável. Sabemos hoje que o mercado interno está pressionado por causa dos preços, né? Mas acreditamos que isso vai se ajustar rapidamente com a entrada de nova safra. E aí os preços se acomodam e é onde conseguem continuar fazendo as exportações com bons números e também servir o mercado interno, onde todos podem tratar dos seus animais, enfim, usar o soja e milho nas rações que são feitas para suíno, para aves ou para o próprio bovino, com uma pressão um pouquinho menor entrando essa safra nova. Então, essas exportações, elas são sim muito importantes, mas também não podemos esquecer que o mercado interno também precisa ser abastecido. Acreditamos que isso se ajuste rapidamente na entrada da nova safra aí, que em janeiro começa já alguma coisa a entrar. Então, esses números mostram a capacidade produtiva que o Estado tem e sem dúvida vai cada vez mais consolidando o nosso Estado como um Estado produtor, onde todos podem participar desse mercado e vai trazendo bons frutos aqui, circulando a economia do Estado do Tocantins. O milho, que ainda está sendo exportado este ano, também é destaque e chegou a mais de 78 milhões de dólares vendidos ao exterior, um aumento de 16% na comparação com janeiro a outubro do ano passado. De Palmas para o Norte Agropecuário, Daniel Machado. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Ouvimos às 7 horas e 41 minutos Maurício Buffon, entrevista de Daniel Machado, falando sobre o resultado das exportações. E uma análise interessante do Maurício Buffon, Daniel, que você trouxe há pouco aqui para os nossos ouvintes, é a questão da produtividade, ou seja, não se aumentou, não se abriu novas áreas para a produção, e sim a produtividade que foi maior e que resultou nesses números que você apresentou há pouco aqui para os ouvintes do Norte Agropecuário. É muito interessante isso, Cristiano, que o Maurício Buffon ele aponta um aumento de área muito pequeno, de apenas 4%, enquanto que as exportações, por exemplo, de soja subiram 20%. As exportações de milho já subiram 16% e a gente sabe que ainda tem milho a ser comercializado neste ano, né? Porque o milho, a colheita começa depois, então ainda tem milho a ser exportado. Fora o mercado interno que está sendo vendido muito grande, e vai refletir isso nos números do VBP, que nós vamos contar daqui a pouco. Eu queria já adiantar para o nosso ouvinte que ao longo da semana nós vamos detalhar as exportações da carne, com números muito significativos. A gente está falando de de quase 100% de aumento nas exportações de carne. No www.norteagropecuario.com.br já tem um pouco sobre isso, sobre essas exportações de carne, no texto que detalha as exportações. Mas nós vamos contar muito mais. Nós vamos detalhar qual é o principal mercado, qual é a cidade que está vendendo mais, que a gente dobrou o número, as exportações de carne em relação ao ano passado, no período, e a carne, por que você está pagando mais caro no supermercado? Porque o quilo da carne exportada está sendo vendido em média por mais de R$22. Exatamente, essa é a informação que é realmente importante para aqueles que nos acompanham na zona urbana, já que na zona rural os produtores realmente eles sentem e sabem o que é a oscilação do mercado. Daniel, você citou a questão do VBP. O que é o VBP? O valor bruto da produção agropecuária. É uma espécie de PIB do campo, ou seja, a soma de todas as riquezas produzidas pelo campo tocantinense. E nessa semana, o Norte Agropecuário fez uma análise deste estudo que é divulgado pelo Ministério da Agricultura. E esse estudo aponta que as riquezas produzidas pelo campo tocantinense devem fechar o ano no valor bruto de mais de 12 bilhões e 900 milhões. O número é 36% superior ao registrado do ano passado, que foi 9 bilhões e meio. Com os números, o Tocantins aparece em 12º lugar do ranking nacional. E nós temos aqui o detalhamento desses números, Daniel. Antes desse detalhamento,
Nós vamos falar aqui sobre lavoura, pecuária, e eu gostaria que você fizesse uma análise também desses números, com mais uma informação exclusiva do norteagropecuario.com.br. Bom, Cristiano, primeiro parabéns pelo levantamento e por detalhar os números, né? Acho que essa questão aí, a gente detalha muitos números, o ouvinte e o nosso leitor, ele sabe que é só a gente que traz, aí não é querer fazer uma autodivulgação nossa, mas ninguém dá tantos detalhes para o homem e para a mulher do campo nessa questão do macro como nós. O grande aumento desse VBP, que é um VBP de quase 13 bilhões de reais, como eu estava dizendo, mais de 200 milhões de reais, superior ao orçamento do governo do estado do ano inteiro, Cristiano. A gente tem mais dinheiro no campo do que o governo arrecada e gasta no ano inteiro. É uma importância muito grande. Bom, o grande aumento está na lavoura. A lavoura, que estava avaliada em quase 6 bilhões de reais o ano passado, 5,95 bilhões, agora está avaliada em 8,63 bilhões. Isso quer dizer um aumento de 46%. É um aumento significativo demais, é um aumento de quase 2 bilhões e 800 milhões de reais. Por que teve esse grande aumento? Se já que não teve o aumento de área, como o Maurício Buffon falou na reportagem anterior. Primeiro, pela produtividade. O nosso produtor consegue produzir mais na mesma área. Nós estamos com o mesmo espaço onde o produtor plantava a sua soja e o milho, que são os dois principais ativos agrícolas do Tocantins, e o arroz também, o terceiro, lembrando que o Tocantins é o terceiro maior produtor de arroz do Brasil, tá? A gente está produzindo mais arroz, mais milho, mais soja no mesmo espaço do que se produzia no ano passado. E aí também tem uma outra questão, que foi o aumento do dólar, né? O dólar está muito mais caro do que no ano passado, e isso, claro, acaba valorizando demais a nossa produção agrícola, porque a nossa produção é medida em dólar, é medida pela Bolsa de Chicago. A gente já fez reportagens detalhadas explicando essa situação, e se o valor internacional do nosso produto, do quilo de soja, do quilo de milho, do quilo de arroz está mais caro, obviamente a nossa produção aqui no estado também está mais valorizada. A gente sempre conversa com os pecuaristas e com os agricultores e com o grande produtor, eles sempre fazem uma ressalva. Sim, Daniel, a gente está ganhando mais, teve mais dinheiro, realmente a produção está mais valorizada. Mas os nossos insumos, tudo que a gente usa para plantar, nossos equipamentos, o próprio conserto das nossas máquinas, também são tudo com peça importada e também é em dólar. Lembrando que no Tocantins, assim como quase em todo o Brasil, mais de 96% do adubo utilizado é importado, né, Cristiano? Então, esse é outro acompanhamento que você faz, e muito bem, diga-se de passagem. Bom, a pecuária também teve um crescimento muito importante. A pecuária, a gente está com um valor bruto da produção de 4,3 bilhões de reais contra 3,6 bilhões do ano passado. Aumentou. Quer dizer que todos os nossos bois e gado de corte, os outros animais, valem 687 milhões de reais a mais este ano do que valia do ano passado. Nós temos 687 milhões de reais a mais em carne, em bois, em gado que tá nos nossos pastos, e também nos nossos currais, onde tem onde não é a pasto aberto, a mais do que tinha no ano passado. 687 milhões é muito dinheiro. A gente está falando hoje de eleições municipais, logo no início, 687 milhões é bem mais do que o orçamento de Araguaína, que é a segunda maior cidade do estado. Então a gente está falando de um valor muito grande apenas do aumento do número de bois aqui no estado, do valor absoluto dos bois. Exato. E outras culturas aqui, na área da lavoura, eu gostaria de destacar também, Daniel. Por exemplo, o algodão. Você citou o algodão ali, 143 milhões e 700 e pouco. O arroz. O algodão, Cristiano, vale uma observação, né? A gente já fez algumas reportagens. O algodão é uma produção cara. É caríssimo plantar algodão. Quem está ouvindo aí que planta algodão sabe. Mas é uma produção lucrativa. Dobrou, né? Em relação a 2019. Ou seja, o nosso produtor está apostando no algodão. De 72 milhões para 143 milhões de reais plantados em algodão aqui no estado. Exato. O arroz.
805 milhões em 2019 para 1 bilhão 139 milhões a estimativa para 2020. O arroz você falou há pouco também. Sim, é o nosso terceiro maior ativo agrícola e o Tocantins também é o terceiro maior produtor de arroz do Brasil. Todo mundo consome arroz, né? E a gente está com... Foi uma elevação muito significativa, né? A gente está falando de vários milhões, a gente está falando de mais de 300 milhões de aumento na produção de arroz. Exato. Aqui nós temos também a cana, 307 milhões para 2020. Caiu um pouquinho, né? Caiu um pouquinho, já que em 2019 foram 328 milhões e 900. Aí nós temos aí que você detalhou o milho, 2019 692 milhões, para a estimativa de 2020 um fechamento de 1 bilhão 149 milhões. O milho se consolidando cada vez mais no Tocantins, como o Norte Agropecuário já vem acompanhando há muito tempo. Sim, há 6 anos, Cristiano, a gente falava que o milho era safrinha, né? Era safrinha, era a colheita. Alguns plantavam milho enquanto não podiam plantar soja, porque tinha que esperar o tempo. Outros não usavam a produção. Agora com 1 bilhão, 149 milhões, não vamos mais chamar de safrinha não, né, Cristiano? Impõe respeito. Acho que não dá para chamar de safrinha mais não. E esses dados estão do Norte Agropecuário, confirmando aqui a soja, 5 bilhões e 600 milhões. Ano passado foram 3 bilhões e 782 milhões. 5,6 bilhões é um número que a gente não precisa nem explicar. Exatamente. Confirmando aqui, bovinos, 2019 fechou com 3 bilhões e 215 milhões. 2020, estimativa para fechamento de 3 bilhões e 856 milhões. Para quem não é do campo, esses números podem soar como números apenas, mas não. É o que a gente sempre diz aqui. É dinheiro movimentando, é dinheiro que entra no estado, é dinheiro que movimenta não só o campo, mas movimenta principalmente a cidade. Eu gosto sempre de usar o seguinte exemplo. O produtor que sai da sua fazenda e vai para a cidade para comprar insumos, ele gasta combustível, e combustível não é na fazenda. Não. Ele gasta com restaurante, pode gastar com hotel, pode gastar com lojas, e isso tudo movimenta o quê? Toda uma cadeia da economia, porque o proprietário da loja de roupa, das mais diversas lojas de peças, ele tem escola dos filhos, ele tem saúde, ele tem outras atividades econômicas, e aí sim acaba movimentando. O próprio veículo que precisa de manutenção, né? O insumo, como a gente já falou, é importado, então o atravessador, a pessoa que importa já está ganhando algum dinheiro, que também faz circular aqui no estado, a própria loja que compra o produto importado também, essa loja contrata pessoas para vender. A gente está falando de uma cadeia que é significativa demais aqui hoje. A gente está muito Antes de fechar, vamos falar do frango, Cristiano, o que faz uma falta de uma indústria mais forte do frango aqui no estado, né? Frango, 147 milhões a estimativa para 2020. No ano passado, fechou em 162 milhões e meio. Tocantins, que já teve frigorífico muito forte de frango, a gente não tem mais, assim, com essa força, infelizmente. E é uma cultura que é um produto que o Tocantins poderia produzir mais. Inclusive, o Tocantins não exporta frango, por incrível que pareça, diferente do Paraná, que ganha dinheiro demais com a venda de frango. E para fechar mesmo, leite. 2019, produção atingiu 166 milhões. 2020, estimativa de fechar em 157 milhões, uma queda. Uma queda. O leite é muito bacana a gente falar de leite, que a gente não está falando com um grande produtor, né? Esse valor aí, para você que está nos ouvindo aí, você que está na fazenda, que hoje está trabalhando, você sabe que é o pequeno produtor que tem a maioria desses 157 milhões de reais que o Tocantins tem de leite aqui no estado. E nesta linha também um número interessante da produção de ovos. 2019, 69,9 milhões. 2020, estimativa 140 milhões. Então, o que significa? Se tem o ovo é porque tinha o frango, né? Então poderia ter uma indústria melhor do frango. Tem muito ovo e nós não temos uma grande produção de frango. Legal, Daniel. Parabéns aí pelas análises, pelos números, as informações. Isso realmente você, ouvinte, só encontra no www.norteagropecuario.com.br. São informações, são números todos detalhados que com esses números, com essas informações, vocês conseguem medir
realmente a força do campo tocantinense. Exatamente. Bom, agora a gente passando adiante, né? A gente já detalhou todos esses números. Chame o Fronza, então. Vou chamar, era o que eu ia falar. Nós vamos ter uma mudança na ProSoja a partir do ano que vem. A ProSoja fez a sua eleição. O Dari Fronza foi eleito com ampla maioria, chapa única, né? Ele que já era o vice de Maurício Buffon, que foi entrevistado no nosso programa. Dari Fronza vai assumir a ProSoja entre 2021 e 2023, repetindo, para quem não sabe o que é a ProSoja, é a Associação dos Produtores de Soja e Milho no Tocantins. Soja e milho são as duas produções agrícolas de maior representatividade aqui no estado. A gente acabou de falar do VBP e falou da importância deles. O Dari Fronza vai pregar uma união de produtores com foco em 3 pilares: econômico, ambiental e social. Vamos ouvir o Dari? Vamos ouvi-lo. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. No Norte Agropecuário no rádio, nosso contato agora é com o produtor rural Dari Fronza, ele que foi eleito presidente da AproSoja Tocantins, Associação dos Produtores de Soja e Milho do Tocantins, para 2021 um pouquinho mais a tarde 2023. Não tem problema, ele vai não. comandar a entidade neste período. Presidente Dari Fronza, muito obrigado por sua participação aqui. Desejamos já sucesso na condução da entidade entre os anos de 2021 a 2023. Bom dia. Olá, amigos do Norte Agropecuário. Falar em produção, temos que se lembrar sempre a sustentabilidade para gerir muito bem o nosso negócio, baseado nos 3 principais pilares, que são a economia, o social e o ambiental. Por favor, primeiramente sobre o aspecto econômico que o senhor citou. É visível a melhora que a agricultura trouxe ao Estado nos últimos anos, não, presidente? No pilar da economia fica muito visível que após a introdução de soja em nosso estado, hoje atualmente estamos produzindo soja em 55 de nossos municípios. Os índices de desenvolvimento humanos, que eram extremamente baixos, hoje já estão melhorando graças ao desenvolvimento, ao plantio de soja, milho, feijão, todos esses cereais. A gente sabe perfeitamente que onde entra a agricultura, principalmente a soja, tem muita geração de emprego e rendas, melhorando não só o interior, mas também as cidades, inclusive cidades não do nosso estado, cidades distantes, onde existem as fábricas, as indústrias. Se você analisar um caminhão que é produzido, por exemplo, em São Paulo, ele vai vir rodar aqui em nossas estradas, em nosso estado. Então é disso que a gente fala quando desenvolve um todo. Por exemplo, uma pequena indústria de máquinas, ou de rolamentos, ou de implementos agrícolas que está localizado lá no Rio Grande do Sul, ou poderia estar no Nordeste, quando ela é produzido e introduzido dentro de nossas propriedades, ele não está simplesmente melhorando o IDH de nossos municípios, mas também o IDH de outros municípios, de outros estados. Já no aspecto ambiental, o senhor não acha que é preciso melhorar um pouco mais, ainda mais, o aspecto da comunicação, ou seja, a agricultura, a agropecuária precisa se comunicar mais com a zona urbana? Na parte ambiental, temos que mudar nosso diálogo, nossa comunicação, tentarmos entrar em nossas escolas, mostrar para a juventude, para os alunos. Que tu quis dizer com a gente sabe, vamos aumentar aquele contrato que a gente produz em nossas propriedades. Nós temos que mostrar para as pessoas informadas, principalmente os grandes centros, mostrar de uma forma simples, direta, como que é feita a produção de alimentos. Uma coisa é certa: enquanto existir agricultura, vai existir humanidade. Se acabarem os agricultores, acabar a agricultura, certamente nós vamos ser extintos desse planeta. Mas eles gostam da gente. Né? Falando sobre a nova diretoria, quais são os seus principais objetivos? Bom, eu não conheço. Acho que o objetivo dessa nova diretoria, um dos maiores, é tentar resgatar, trazer para dentro da ProSoja Tocantins todos os produtores rurais. Hoje no Brasil tem 16 AproSojas estaduais e tem a ProSoja Brasil, que representa essas 16 AproSojas.
Então é muito importante o produtor rural perceber que tem alguém para representar, para defender os seus direitos, os seus interesses. No final, quando tu for te despedir, destaca os barulhos no fundo. É muito bom, a gente trabalha de forma voluntária. Ninguém dessas 16 APROSOJs estaduais, nem da ProSoja Brasil, tem salário. Os presidentes, os diretores financeiros, os diretores administrativos, ninguém recebe salário. Todo mundo trabalha de forma voluntária. Isso é muito bacana, muito bacana. Nos dias de hoje a gente não vê associação que trabalha desse tipo, mas a gente entende que quando a gente é eleito é realmente para defender os interesses coletivos. E não é para estar ali recebendo salário ou defender os interesses privados de cada um. Então acho que o nosso maior objetivo é mostrar para todos os produtores para virem para dentro da ProSoja, se associarem, estarem conosco nessa caminhada. Afinal de contas, o que não falta são interesses escusos de outros países em difamar o nosso agronegócio. Então é isso, deixo um forte abraço, estamos abertos para outras oportunidades. Para encerrar, presidente, eu gostaria de que o senhor analisasse a seguinte situação. Nós sempre batemos aqui em uma tecla sobre a preservação ambiental feita por produtores rurais. E nós apresentamos números, pesquisas e dados de instituições sérias que comprovam. Produtor rural brasileiro, aquele produtor sério, comprometido com a qualidade dos seus produtos e na essência do seu trabalho, esse produtor é o que mais preserva no mundo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? São dados e informações que, por isso, também vocês batem tanto nesta tecla da iniciativa dos produtores em relação à preservação ambiental? Em 2008, quando aprovamos o Código Florestal, os agricultores já cederam bastante. Vale lembrar que em algumas regiões do Brasil precisa se deixar até 80% de reservas. Aqui no estado do Tocantins são 35% mais as APPs. Aqui a maioria de nossas propriedades, então, está com no mínimo 50% de reservas, matas nativas. Então vejam, não existe nada parecido no mundo. A agricultura brasileira, além de ser modelo, é super sustentável. Então isso que nos dá guarida, nos dá vontade de estar lutando, defendendo a nossa agricultura brasileira. Não podemos termos ideologias em nossas cabeças, em nossos discursos. Temos que sempre ter o diálogo, mas precisamos mostrar, principalmente para a sociedade que vive nas cidades, que a agricultura brasileira é sustentável. O nosso país tem vocação agrícola. Nosso Brasil tem tudo para dar certo, está dando certo. Vamos lutar, vamos trabalhar, vamos acordar cedo, gente, vamos trabalhar. O tempo de nossos pais era feito no cabo da enxada. A agricultura começou no lombo do burro, puxando um arado de boi, plantando com a matraca. Hoje nossas propriedades, a agricultura brasileira é moderna, tem uma tecnologia perfeita. Então isso aí, eu acho que falta só um diálogo e principalmente o brasileiro ser mais brasileiro. O brasileiro tem que ser brasileiro, tem que acordar de manhã cedo com garra, com vontade e trabalhar com ânimo. É isso que está faltando. Então é isso, deixo um grande abraço a vocês e a ProSoja está aí sempre de braços abertos, parceira e solidária também. Temos bons projetos de parceria com o Hospital do Amor e de Palmas, que é referência para 4, 5 estados, 5 vizinhos aí. Então é isso, pessoal, deixa o nosso abraço. Vamos dar continuidade no trabalho excelente que o primeiro presidente Rubem começou. Agora o presidente Maurício está acabando o mandato dele, agora fim do ano, e depois vem a nossa nova diretoria. Se eu pudesse falar em poucas palavras o que significa a ProSoja, eu diria que é produtor cuidando de produtor. Ok, muito obrigado a Dari Fronza, ele presidente eleito da ProSoja Tocantins, para comandar a entidade entre 2021 a 2023. Mais detalhes desse assunto no www.norteagropecuario.com.br. Você está ouvindo
Programa Norte Agropecuário. Bom, que belíssima entrevista, né, Cristiano? Uma belíssima entrevista, muito conteúdo, um pensamento muito avançado e também uma ideia bem legal do que o Dari Fronza pretende fazer na sua gestão e como que ele defende o campo, né? Sem muita luta ideológica, sem muita briga, e sim mostrando a importância do campo para o nosso estado e para o Brasil. E foi uma entrevista quase que ambiental, né? Dava para ouvir todos os sons de uma pessoa que realmente estava trabalhando no campo. A gente ouviu vários animais, ouviu o vento. Diretamente de Xingu, no Pará, excepcionalmente. Ele já voltou ao estado e estava em Xingu, grande Xingu. Tá bom, foi uma entrevista completamente ambiental. Alguém que realmente não fica só no gabinete, estava no meio do campo. Exato, e como você disse bem, tratamos aí de aspectos econômicos, obviamente é o foco total, mas ambientais, a forma do agro se comunicar mais com da porteira para fora, que a gente sempre destaca aqui, ou seja, para a zona urbana, para mostrar realmente que a produção é feita, a legislação, há sim problemas, algum ou outro não cumpre, não segue à risca a legislação ambiental, é punido e deve ser punido realmente exemplarmente. E também o aspecto social aí do trabalho dos homens e das mulheres do campo ligados à ProSoja. A gente não quer criticar produtores de outros estados, mas o produtor do Tocantins é referência, um dos que mais cuida do meio ambiente. A gente tem trabalhos de gente que é muito séria, gente que chega a preservar 50%, 55% de toda a sua propriedade. Imagina você comprar um terreno gigante, uma área gigante para fazer plantação e não poder usar 50% dela. E o nosso produtor respeita isso e faz isso corretamente, a grande maioria deles. Exato. E com essa informação nós encerramos o Norte Agropecuário no rádio deste domingo, hoje 15 de novembro. Como o Daniel já abriu o programa, a gente pede a você consciência, que vote realmente pensando no bem do seu município, pensando no bem naqueles que vão fazer as leis e vão fiscalizar o Poder Executivo. Muito obrigado mais uma vez aí, Daniel, por sua participação, com informações exclusivas, e durante a semana no norteagropecuario.com.br nós teremos todos os detalhes desses assuntos aqui abordados no programa deste domingo. Valeu, Daniel! Valeu, Cristiano, valeu, ouvinte, um grande abraço a todo mundo que está nos ouvindo, tanto na 104.7, a Jovem FM, quanto nas nossas redes sociais. Quero mandar um abraço também para minha esposa que estava nos vendo. Sim. Na live está sendo transmitida ao vivo. A minha esposa Noale que está nos vendo ao vivo. Noale e Nicolinha estão em Palmas, curtindo. E também um grande abraço aqui à minha esposa Luciane, que sempre acompanha aqui o Norte Agropecuário no rádio, bem como outros colegas aqui, como o Dudu, a Sandra, a Thaídes, também ligadinhos aqui na internet, e a competente jornalista Gabriela Mello, que não perde também um só Norte Agropecuário no rádio. Agradecendo e pedindo desculpas aqui ao Diniz Campeiro, nós invadimos um pouco aqui o seu horário do Viola da Jovem, pedimos desculpas especificamente aos seus ouvintes. O Diniz retoma agora o Viola da Jovem com todo o seu jeito carismático de se comunicar. O Norte Agropecuário no rádio volta no próximo domingo às 7 da manhã, aqui na Jovem FM. 8 horas e 8 minutos. Muito obrigado e até lá. Você ouviu o programa Norte Agropecuário, produtor no rumo certo. Acordo de manhã cedinho, com um galo cantando em pleno alvorecer. Acendo no fogão braseiro pra coar café ver o dia nascer. Arreio meu cavalo baio, ponho um imbornal, uma rapadura. E pra comer com charqueado também levo litro de uma pinga dura. O gado no pasto, eu vou tocando. Seguro o estouro da boiada, tenho todo o campo sob o meu comando. A sombra de uma quaresmia, para as 11 horas saco minha navalha. Trapita meu cigarro, pico, corto
chance para você ganhar o auxílio da Jovem. Opa. Já foram 2 sorteios. Falei, viu, perdões, cara. Pra variar. Eu fui lá falar pra ele, Matemática não é comigo, não. Fui lá falar pra ele, pode deixar 10 minutos se quiser. Você sabe, aqui a questão do horário é levada a sério, mas até sábado de manhã, porque ainda é um horário comercial, e sábado de manhã, o nosso ponto comercial é o centro tá na rua, pra gastar e o comércio ainda tá aberto. Passou de sábado meio-dia, meu irmão, aí é moleque. Quer ver que nem propaganda, nem